O inimigo de dentro. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Esse é o nosso 7º estudo na série 7 Inimigos, 7 Vitórias, falando um pouco sobre Davi. Davi é o personagem da Bíblia que tem a maior biografia, ele aponta para Jesus, muitas vezes também aponta para nós, para a igreja. Então, nesse 7º estudo, nós vamos meditar sobre o inimigo de dentro. Ao longo desses 7 estudos, você viu vários tipos de inimigos que Davi enfrentou, desde ursos e leões até gigantes, passando por governantes como Saul, seus próprios irmãos, inimigos de escândalo e tantos outros inimigos de perto, seus filhos. E assim, Davi chega a um final de sua vida e ele vai encarar o pior de todos os inimigos da vida dele, ou seja, ele mesmo. Por isso, o inimigo de dentro. Um dos grandes escritores de livros sobre batalha espiritual, Rick Joyner, ele fala isso. Eu encontrei o inimigo e ele está dentro de mim. Não se referindo a Satanás, mas a própria natureza do homem é o seu ego, as suas inclinações, suas vaidades, como diz o Evangelho de João e também no livro de João. Não há mesmo mundo, nem o que no mundo há, nem as coisas que há no mundo, a concupiscência dos olhos, da carne e as vaidades desse mundo. Então, Davi foi um homem que se encontrou enredado ao longo de sua vida com 9 mulheres e ele sofria com essa retaliação na carne dele, não é? Sobre sensualidade, voyeurismo, lascívia e até que foi se parar num trágico episódio da vida de Davi, que foi exatamente o assassinato. Davi, ele foi um guerreiro tremendo, matou muitas pessoas e gigantes, mas Deus só atribuiu como assassinato a morte de Urias, porque foi algo maquinado, algo planejado por Davi. Davi vai sofrer muito sobre essa consequência desse assassinato. E o pano de fundo todo é a questão da lascívia, da sensualidade, do voyeurismo, que voyeurismo é essa prática de especular, de olhar, de ver as pessoas em geral despidas, de procurar ver a vida, o caminho, o proceder das pessoas, principalmente quando elas estão despidas, esse voyeurismo de querer olhar, de querer perscrutar. E então nós vemos como Davi sofreu. Num dia de guerra, ele como rei guerreiro, ao invés de sair para a guerra, ele ficou ali no terraço da sua casa e ele viu uma mulher tomando banho. Essa mulher era Betseba e ele já tinha muitas mulheres. Davi teve 9 mulheres, das quais eu não vou poder relacionar todas. Aqui não vou conseguir lembrar, mas entre elas Mical, Abigail e a própria Betseba, Agite, Eglá, tantas outras mulheres que Davi teve. Foram 9 ao longo dos anos, mas isso não bastou para ele. E ele agora quis, se deixou seduzir por aquela seta, aquela vaidade de, como rei, ter todas as mulheres que ele quisesse e pagou um preço alto ali onde ele entrou em processo de adultério com Betseba, não é? E a palavra do Senhor mostra que toda a vida de Davi ele foi atormentado, não é, por essa tentação, pela sensualidade. Mas chega na vida, no final da vida dele ali, em Reis, 1 Reis, capítulo 1, do 1 ao 4, vai mostrar que ele vai vencer, na última hora, nos 45 minutos do segundo tempo, Davi vai vencer este gigante chamado seu próprio eu, que é tomado muitas vezes pela sensualidade ao longo da sua vida. E aí nós vamos ver que ele está com muito frio, ao frio da velhice, os conselheiros do rei estão ao redor da sua cama e eles têm direção de fazer algo, eles têm um conselho para dar, buscar uma virgem, uma donzela, a mulher mais bela de todo o país de Israel, e não apenas isso, mas prendada, que pudesse servir ao rei e que ela pudesse dormir com o rei, dormir entre as pernas do rei. E ali a palavra narra o perfil, era talvez a Abisag, uma pré-adolescente. O seu nome significa meu pai é um erro, meu pai é um errante, meu pai é um viajante. Então o nome dela aponta muito para, seria mais um erro final de Davi, digamos assim. Mas a palavra do Senhor diz que
durante aquele período que Abisag esteve servindo ao rei, quem sabe dando banho no rei e alimentando o rei ali na corte, a Bíblia diz que Davi não a possuiu, irmãos, não a possuiu. Eu posso imaginar, conjecturar aqui, aquela cama enorme de Davi, ele vira as costas e ele não possui Abisag. Abisag permanece virgem e ali nós podemos fazer essa releitura dessa vitória desse gigante da sensualidade na vida de Davi. Na última hora, Deus teve misericórdia dele, ele pôde dizer se não, não é? A palavra do Senhor diz que nós devemos resistir ao diabo, mas fugir da carne, bater a porta na cara da carne. Se nós somos espirituais, somos seres pneumáticos. Se nós somos carnais, nós somos seres sarcásticos. Então, o apóstolo Paulo chega e escreve a carta aos Coríntios dizendo: eu não pude escrever para vocês porque vocês são carnais. Quem me dera poder escrever a espirituais, não é? Então, fica essa lição profunda que na última hora Deus teve misericórdia de Davi, ele resistiu àquela tentação, venceu o gigante da sensualidade, um gigante que assola a humanidade toda. Essa área da sensualidade é muito labirintizada, cheia de pormenores, cada ser humano tem as suas vicissitudes. Existe um livro que eles chamam, entre aspas, uma aspa bem grande, a Bíblia do Sexo, chamado Kama Sutra, tinha que vir da Índia, não é? Onde ensina as pessoas a fomentarem isso na sua vida, essa questão da sensualidade. Mas a palavra aponta para nós vencermos, para nós resistirmos, para nós darmos lugar ao Espírito. Que o Senhor possa te abençoar e que você possa realmente vencer esse inimigo de dentro, que é o inimigo da sensualidade, desviando a visão do pecado, se afastando, guardando no coração uma frase solene que eu aprendi com um discipulador meu: outros podem, mas eu não. Que o Senhor guarde essa frase no teu coração. Shalom, Deus te abençoe.